Mas essa sexta-feira começou com uma notícia muito ruim, mas assim, terrível. Sabe o fantasma que assustou a gente no ano passado, que mobilizou a internet inteira, que foi a proposta do governo de limitar a internet fixa no Brasil? Pois é, esse fantasma decidiu voltar e hoje o dia foi quente por causa disso, e é por isso que eu vou bater um papo com vocês. Assim, já recuaram da ideia. Quem foi o autor dessa ideia que também já deu pra trás? Exatamente, o Kassab. O Kassab, ele é ministro de Ciência, Inovação e Comunicações. Ele é o chefe do departamento do governo que deveria zelar para que o sistema estivesse recebendo investimentos, progredindo para atender toda a população brasileira. Isso porque a gente sabe que a internet no Brasil é um problema complicado. Toda vez que a gente viaja para o Brasil, a gente sofre para atualizar os nossos canais, porque não é todo lugar que tem internet boa. Mesmo você tendo recurso para contratar uma boa internet, a internet não chega onde você precisa. É uma novela, vocês sabem disso. Pois ele foi dar uma entrevista e ele disse que essa internet do Brasil, que já é problemática, seria limitada. Ele retomou o assunto de limitar a internet banda larga no Brasil, internet fixa, transformá-la no mesmo modelo que é a internet por telefone. E ele falou isso com muita segurança. Ele falou, não tem o que fazer não. É esse ano, segundo semestre, vai estar limitado. Tipo assim, eu mando nesse negócio aqui, vocês engulam isso. E o pior, ele falou isso acompanhado da frase, é para o bem do consumidor de internet do Brasil. A gente está pensando no público. Lógico que algo que vai diretamente contra o interesse público ser taxado como algo que é bom para o público ressoaria muito mal. E eles perceberam ali que, não é tão fácil assim empurrar essas meia-verdades para cima do consumidor. E ele já recuou. Cargos políticos são definidos, na maioria das vezes, não pela competência da pessoa de assumir aquele cargo, não pelo histórico dele, de lutas por aquele interesse público, por aquela demanda, mas geralmente são por influências políticas. O Kassab tá ali, não porque ele teve que provar uma competência técnica, um conhecimento da área. Nem sei se ele tem conhecimento da área ou não. Mas eu sei que ele é fundador do partido PSD, que está na base de sustentação do governo Temer e que foi favorável ao impeachment da ex-presidente, a Dilma, que era do PT e tal. Vocês acompanharam toda a história. A gente não precisa falar que existe exceção porque isso é óbvio, mas em regra geral, políticos temem a opinião pública. Não estou dizendo que eles respeitam, estou dizendo que eles temem. Eles temem ter o nome ligado a algum escândalo que isso possa ali prejudicar a influência que eles tenham ou possa tirar votos e possa tirá-los de uma posição de destaque. E o que aconteceu foi que anunciar uma coisa dessa trouxe a revolta da opinião pública. Ele recuou rapidinho. A Anatel desmentiu, falou, não, a gente não tá falando desse assunto agora, a gente tá esperando os estudos ficarem prontos. E ele falou, não, foi um equívoco, eu não deveria ter falado isso. Mas tudo leva a crer que sim, essas conversas existem, sim há um plano, uma ação, uma movimentação para limitarem a internet, e ele abriu a boca no momento errado e suscitou ali a atenção do público que não era para estar prestando atenção nisso, era para estar prestando atenção, sei lá, no carnaval. A gente vai aproveitar esse momento, é claro, para chamar a sua atenção para isso. Há grandes empresas interessadas em limitar a sua internet, porque a internet, ela conflita com os interesses dessas empresas. Mas não são só as empresas que estão preocupadas com a sua internet. Os políticos também estão. Boa parte dos esforços dos políticos é para censurar a voz na internet. Por quê? Na internet a gente tem liberdade de falar deles, de questionar os projetos de lei, de apontar as irregularidades, as incoerências. O cidadão normal não tem esse espaço na mídia. Emissoras de televisão, os jornais, as rádios, elas recebem dinheiro público de propaganda. E esse dinheiro que vem de mídia pública, que é um dinheiro público, mas é num volume gigantesco assim, esse dinheiro financia esses veículos da mídia convencional. E quando você depende muito do dinheiro do governo, você tende a facilitar a vida do governo. É claro que tem gente que é paga para isso também dentro da internet, como acontece em qualquer meio, mas você tem espaço para quem não é pago também se pronunciar e contrapor as ideias. Se você fosse um político, você também não ia gostar nem querer que as pessoas pensassem ou dialogassem, desenvolvessem ideias que pudessem colocar em risco a sua posição. Então acredite, políticos sabem exatamente qual que é o impacto e de como isso pode ser até confortável para eles. Não se engane sobre isso. E o Kassab, como ministro, nessa entrevista, ele foi porta-voz desses interesses. Ele deixou a gente ver que esses interesses estão trabalhando contra o nosso interesse, que é de ter uma internet cada vez melhor, uma internet cada vez mais democrática, mais acessível pelas pessoas de qualquer renda, uma internet que chegue no interior, uma internet mais acessível e mais justa. Acontece que político teme a opinião pública e a ferramenta que a gente tem é não dar sossego para esses caras. O Kassab recuou. Ele veio já a público, emitiu uma nota dizendo que se equivocou,
que não vai ser bem assim, que não vamos mexer na internet, mas eu aposto com você que eles não vão ficar parados. E eu peço pra você reparar numa coisa. Comece a contar o número de reportagens que vão surgir falando sobre o quanto que se não se fizer nada agora, todo mundo vai ficar sem internet. Matérias defendendo esse projeto do governo, dizendo que sim, limitar a internet é bom para o consumidor, porque aí você paga por aquilo que você está usando. Nada nessa proposta diz que vai ficar mais barato. Muito pelo contrário. Se você for um usuário do YouTube, se você jogar online, se você usar a internet para estudar, participar de aulas à distância, tiver um curso aí à distância, essa internet limitada não vai te atender. E o seu prejuízo não significa que alguém que não tenha dinheiro e queira usar a internet só para e-mail vai ter uma internet mais barata. A gente já fez um vídeo falando desse impacto de uma redução da internet, o que isso causaria para o Brasil, politicamente, economicamente, socialmente também. Vou deixar aqui um card para você dar uma olhada lá. O que a gente não pode fazer é deixar de prestar atenção nesse assunto, porque a gente já reparou que se a gente baixa a guarda, os caras vêm para cima. Tá circulando um projeto no Senado contra a limitação da internet no Brasil. Essa discussão tá rolando e você tem que acompanhar. Isso é uma coisa que afeta você diretamente. Se você é criança, adolescente, isso afeta seu futuro. Se você é adulto, isso pode afetar o seu orçamento. Se você é empresário, produtor de conteúdo, isso afeta seu negócio. E se você é cidadão, isso afeta a nossa liberdade, isso afeta a nossa soberania. Isso é sério, isso é grave. Os senhores políticos que tanto temem a nossa opinião pública, eles tinham que ter trabalhado e estar trabalhando para fazer a internet maior. Existem problemas de gargalo, eu conversei com alguns especialistas, eles me disseram sim, há um problema de atendimento, mas a culpa não é do usuário. A culpa é do governo que não modernizou a regulação desse serviço. O governo tá lá para isso, eles recebem muito dinheiro, o salário deles é ajustado por eles mesmos uma vez por ano, acima da inflação, para que eles façam isso. Não acho justo o salário deles ser ajustado uma vez por ano por eles mesmos acima da inflação. E apesar deles fazerem isso, que já é injusto, eles não fazem o mínimo que eles tinham que fazer, que é pensar o sistema para o sistema funcionar. O que a gente tem que fazer é entender melhor como isso funciona e cobrar isso deles. Político tem que temer a opinião pública. O nome de qualquer pessoa que vem dizer que limitar a internet de um país é bom para aquele país tem que subir para os trending topics mundiais para que as pessoas tenham um pouco de vergonha do que falam. Esse plano já recuou 2 vezes. A gente já obteve vitórias 2 vezes e isso não é pouco. Na época que não tinha internet, isso nunca ia acontecer. A liberdade que a gente tem na internet, o espaço que a gente tem nas redes sociais, essa chance que a gente tem de ser ouvido é a nossa maior arma e a gente tem que usar mesmo. Hi? Mas é isso, perdi o fio da meada do meu raciocínio. Vários outros canais vão colocar vídeos sobre esse assunto, muita gente vai falar sobre isso. Compartilhe essas ideias, converse com as pessoas que não estão na internet, o pessoal que está offline, que vai ver só a matéria de jornal e que vai começar a acreditar nisso porque não conhece o meio. Explica pra ele a diferença, explica o que é essa história. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu conto com o seu like, com a sua divulgação, com o seu comentário aqui de apoio a isso. E eu vejo você na próxima com o Leon. Beijo, bom final de semana pra vocês. Amanhã nós estamos aí. Tchau.